Em nome de Jesus, eu saí um pouquinho porque eu fui ali também ligar o computador para que depois possa colocar a pregação no canal do YouTube. E eu saí, minha imagem saiu um pouco, mas continua a minha voz em oração. E eu glorifico a Deus por cada um de vocês que estão entrando aqui agora. Vera, que coisa bacana estar com você. Meu irmão Zé Ricardo, querido, coisa boa. Muito bom estar com todos vocês aqui. Oh, apóstola Rita, tão querida, tão amada. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Jéssica, nossa irmã querida, tantas pessoas tão abençoadas, né? Hoje é dia de encontro, hoje é dia de estarmos juntinhos aqui hoje, né? Então, ali, olha, é mãe de Pedrinho. Então, Daniel Guedes, nosso levita abençoado. Isa Leite, minha irmã querida. Quanta saudade de você, Isa. Tá fazendo falta, viu? Tá fazendo falta. Chamou, pois é, de púlpito tudo, né, amiga? Então, Nádia, Naná, beijo, Naná. Rose, oh, Jesus, que coisa boa estar com você. Abraço aí, sua família, seu esposo, viu, Rose? Então, coisa boa estar com todos vocês, Beatriz. Irmãos, é sempre muito gostoso esse dia de sábado, que nós podemos nos reunir com os irmãos, nós que não estamos nos vendo, um ou outro, a gente ainda consegue compartilhar, ainda consegue se ver rapidamente numa situação, mas no geral nós não estamos realmente nos encontrando. E olha só, Michele ali do Espírito Santo, nossa ovelhinha, que foi para o Espírito Santo e prosperou muito. Seja bem-vindo, Michele, muito bem-vindo. Cíntia querida. Pastor Luciano, meu amado pastor Luciano, como é bom, estivemos ali outro dia conversando rapidamente com o pastor Luciano, eu e Jorge, tivemos uma comunhão, Deus usou o irmão assim, foi muito bom, muito bacana. Irmãos, então, querido, vamos... é pastor Luciano de plataforma, meu assessor aqui tá me dizendo, desculpa, pastor Luciano, meu querido, que esteve com a gente numa live, num sábado desses aí, bem-vindo, você e sua esposa, que coisa boa, viu? Coisa muito boa estar com o irmão aqui também presente. Hoje eu estava conversando com as pessoas e dizendo que tem um tema que eu acredito que é um tema muito interessante para todo mundo. Eu tenho em meu coração que é um tema que as pessoas gostariam de entender um pouquinho. Pelo menos eu tiro por mim. O tema de hoje é como conviver com pessoas difíceis, né? Francisco, bem-vindo, Francisco. Já viu o tema de hoje? Graça e paz, irmão Francisco. Minha cunhada Itis Frederique, toda linda. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mel do Espírito Santo, minha querida Mel. Oh, Deus te abençoe. Júnior, meu cunhado Júnior, abençoado, que eu amo tanto. Olha só. Marli da faculdade, eu acho que é Marli da faculdade. É isso, Marli? Beijo, Marli, para você. Que honra ter você comigo, irmã. Aqui, viu? Nesse momento. Andréia, eita, tudo bom, Dea? Tanta gente bacana, tanta gente bonita, tanta gente legal para estar assim em torno desse tema, né? Como conviver com pessoas. Tem umas manifestações assim, acho que foi a Isa, que tema é esse? Pois é um tema escolhido de Deus para nossas vidas hoje. Nós temos que aprender a lidar com as pessoas difíceis e procurarmos sermos pessoas fáceis de lidar também, né? Isso faz parte da maturidade. Oi, Luciene! Deus te abençoe, Lu. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Pois é, nós vamos estar ali no livro de no livro de 1 Samuel, para ver essa palavra lá no capítulo 25. E enquanto a gente saúda as pessoas, você já pode estar até abrindo aí, ó, sua Bíblia, lá no 1 Samuel, capítulo 25. Na verdade, nós vamos começar no versículo 14. Você já pode estar aí esperando por isso, né? Então, aí o irmão, precisa aprender, pastor, a ser mais fácil. Todos nós vamos aprender, não é? A perfeição, da medida que nós vamos crescendo, de degrau em degrau, nós vamos aprendendo a lidar, a conhecer, a se deixar conhecer. A gente já vai aprendendo os limites das outras pessoas, os nossos limites,
a gente vai amadurecendo juntos, todos nós precisamos isso mesmo, aprendermos a lidar com não só com as pessoas difíceis, porque as pessoas difíceis, possivelmente, elas nos colocam em situações difíceis. Então, quando você lida com uma pessoa difícil, você está aprendendo a lidar também com situações difíceis. Carol, tudo bom? Carolzinha, Deus te abençoe, minha linda. Isso é um aprendizado em conjunto, é um aprendizado de crescimento dia após dia, né? A gente nunca pode parar de crescer, a gente nunca pode parar de aprender, a gente nunca pode parar de querer mais, de procurar ser uma pessoa cada dia mais agradável, mais fácil, de entender o próximo, de estar próximo da maneira mais correta, de estar próximo da maneira mais saudável. Eu tenho aprendido a troncos e barrancos, o Senhor tem nos ensinado, amém? Nós vamos então fazer a leitura bíblica. Olha só, Cristina Bacchini, minha xará linda, ela esteve aqui também com a gente, ministrando numa live sábado. Cris, que coisa bacana ter você aqui, viu, Cris? Sempre, sempre, sempre. Cauã, meu querido, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, hoje e sempre. Adolescente é sempre gostoso ter adolescente perto da gente, né? Adolescente transmite essa alegria, o adolescente transmite essa pureza, essa coisa bacana. Amo muito estar com os adolescentes. Bem-vindo, Cauã, em nome de Jesus. E você já pode estar abrindo aí a sua Bíblia comigo, no livro de 1 de Samuel, isso, no capítulo 25, no versículo 14. Eu vou estar aqui repetindo o tema. Oi, Jace, tudo bom, minha linda? Manuela, querida, Deus te abençoe. Deixa eu agora repetir o tema, só para dar uma aguinha na boca. Como conviver com pessoas difíceis. Se ligue, porque hoje Deus vai falar com a gente, amém? Tá ligado? Então vamos ler sim. Vamos fazer a leitura da nossa palavra, da leitura querida aqui da palavra de Deus. Temos que amar a palavra de Deus, temos que desejar a palavra de Deus, temos que nos alegrar ao ouvir a palavra de Deus. Temos que fazer de conhecer a palavra de Deus um objetivo de vida e amar, porque quando nós amamos a palavra, nós estamos amando ao próprio Jesus, porque ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Amando a palavra, estaremos amando também ao nosso Senhor Jesus, que morreu por mim. Drica, minha linda, que saudade, Adriana Ribas. Deus te abençoe, minha linda. Deus te abençoe. Então, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 14, eu vou fazer a leitura bíblica para vocês. Então, porém, um dentre dos moços anunciou a Abigail. A Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou um mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele os destratou. Todavia, aqueles homens tendo sido muito bons, nunca fomos agravados por eles e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. De muro, em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil que não há quem lhe possa falar. Ouviu, Conceição, essa palavra? Você que está entrando agora, essa palavra chegando agora para você, o Whitney, que fez aniversário. Parabéns, Whitney. Parabéns, minha querida. Vocês que estão chegando agora e ouviram essa leitura dessa palavra lá em 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 14, com o tema Como Conviver com Pessoas Difíceis. E eu te desafio a você parar e falar: eu não conheço ninguém difícil, eu nunca te passei por experiência, eu não conheço. Eu te desafio a você falar isso, porque eu tenho quase que certeza que você tem alguém difícil, que você precisa aprender as leis das convivências com essas pessoas, ok? Tenho certeza disso, e Deus vai nos iluminar. Deus vai nos iluminar para que também sejamos pessoas fáceis de lidar, não é isso? Irmãos, eu quero, antes de tudo, antes de nós falarmos do texto propriamente dito, eu preciso lhes apresentar o casal que está em pauta nessa história. Aqui é uma história muito interessante de se ouvir. E no versículo 2 desse mesmo capítulo 25, lá no livro de 1 Samuel, a Bíblia fala: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo e era um homem muito poderoso.
tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosura. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, era da casa de Caleb. Então, eu estou aqui te apresentando essa palavra. Eu estou te apresentando essas pessoas. Eu estou te apresentando Nabal com todas as características dele aqui. Existem bíblias, por exemplo, a Bíblia NVI, ela chama ele de rude, né? Ele chama ele de mau. A Bíblia King James chama ele de grosseiro, né? Então, na verdade, os adjetivos e os sinônimos, mas em realidade tudo aquilo está mostrando quem era Nabal. Eu escolhi essa versão corrigida aqui, ao invés de outra correção, como eu citei aqui, a King James ou NVI ou qualquer uma delas, porque eu achei uma expressão nessa palavra muito interessante para a gente entender quem era Nabal. Que a gente não pode entender as dificuldades, mas a gente precisa conhecer as pessoas para entender que muitas vezes as dificuldades vêm desse caráter dessas pessoas, dessa personalidade, desse jeito de viver. E veja bem, a Bíblia aqui, nessa versão corrigida, diz que ele era maligno em obras. E eu achei perfeita essa tradução, essa versão da tradução. Malignos em obras. Então, aquilo que ele fazia tinha a natureza de maldade. Aquilo que saía dele em forma de atitude, de atos, de comportamento, eram coisas que configuravam uma pessoa má, configurava maldade. E quando você pratica maldade, e porque você assim quer fazê-lo, você está infligindo no outro, muitas vezes, um maltrato, você está trazendo ao outro uma tristeza, você pode estar trazendo ao outro uma humilhação, você pode estar trazendo ao outro uma dificuldade de relacionamento, você pode estar trazendo por outro contendas. Muitas coisas podem acontecer quando você toma atitudes mais em relação ao outro, em relação ao seu próximo, em relação a um familiar, em relação a um vizinho, em relação a um colega de trabalho, a um colega de faculdade, de escola. Sempre que você provoca essa atitude, você está causando este mal. Esse mal vai ter reações, então a vida vai se tornando cada vez mais complexa. Então este homem, ele era este homem maligno em obras. E, por outro lado, né, interessante que a Bíblia nos fala que ela, por sua vez, era mulher de entendimento, e tem algumas versões que falam que ela era inteligente. Na versão NVI fala que ela é inteligente. Aqui na corrigida fala que ela era mulher de entendimento. Mas você veja que eram qualidades que estão muito ligadas à razão, né? E você veja também que ela era uma pessoa, segundo a Bíblia, formosa. Na NVI é mais clara, ela era bonita. Na King James era agradável aos olhos. Mas fica muito claro que ela era uma mulher realmente bonita, né? Uma mulher agradável de se ver, uma mulher formosa. Essa era os adjetivos. E no transcorrer do texto, nós vamos vendo também que o próprio Davi chama ela de sábia. Então, era uma mulher muito especial. Era uma mulher muito especial. Agora, veja só essa contradição da vida, né? Uma mulher com essas características que eu acabei de lhe falar, uma mulher inteligente, uma mulher sábia, e nós vamos encontrando mais coisas. E ela começa a lidar com este homem que é rude, que é um homem maligno nas obras, que é um homem grosseiro, um homem vil, porque mais adiante também ele é chamado por ela mesma de homem vil, era um homem chamado de duro. Aqui nessa versão ele era também um homem duro. Tem algumas versões que falam que ele era arrogante. Eu acho que é a King James, que ele era arrogante. Agora, interessante que era um homem muito poderoso, tinha muito dinheiro. Então, essa arrogância fluía com muito mais facilidade. Então, o orgulho. Então, era um homem verdadeiramente difícil de se conviver, era Nabal. A propósito, o próprio nome de Nabal significa louco, né? Insensato. E interessante que ele era da linhagem de Caleb. E a palavra Caleb, ela tem a raiz de cão. Então, as pessoas, às vezes, quando falava dele no sentido
cão, né? Ainda pejorativo. Claro que não tem nada a ver com Caleb, que foi um grande homem, um homem fiel a Deus, extremamente corajoso. Mas nós estamos falando da etimologia da palavra, que as pessoas, quando se refere, acham que o fato de estar aqui, ela era da casa de Caleb e lembra dessa raiz da palavra cão. O homem realmente era um homem muito difícil. Agora imagine como não seria o dia a dia desses dois. E eu quero dizer a você que aqui não estou falando de casamento, eu aqui não estou falando de homem e mulher, eu estou falando de convivências. Existem pessoas que moram são solteiras, moram com seus pais, tem difícil de convivência, vizinhos, amigos íntimos que não tem como se separar os laços, mas que é difícil de conviver, você ama tanto, não consegue se separar dessa pessoa, mas pessoas difíceis de se conviver. Quem aqui não conhece, né? Se eu fosse perguntar agora aí, para vocês responderem aqui, quem conhece uma pessoa difícil? Eu quero que você escreva aí, para que eu possa, nós estarmos compartilhando nessa hora. Muitas pessoas difíceis, né? Então, veja bem assim, imagine como era essa convivência. Vamos tentar imaginar como era essa convivência. Como é você conviver com uma pessoa a todos os dias ou de forma muito presente na sua vida? Como é conviver com uma pessoa tão difícil como Nabal? Com todas essas características, um homem maligno em obras. Tudo que ele fazia tinha o toque do mal, a essência do mal. Isso era Nabal. Imagine, nós precisamos entender o quanto essa mulher vai nos mostrar a partir do que ela era. E eu quero deixar claro que a atitude dela é uma consequência do que ela era. Nós não podemos ter atitudes diferentes do que nós somos. Nós podemos ter uma outra atitude, mas nós só podemos dar o fruto daquilo que nós somos como árvore. Então, ela deu fruto, ela tomou uma atitude, ela teve um comportamento a partir de quem ela era. E é isso que nós vamos aprender nesta noite. Nós vamos aprender o que ela era e nós vamos aprender com essa mulher que atitude nós devemos tomar em nossa vida. Eu creio que você vai crescer muito com isso, porque eu particularmente cresci muito no aprendizado dessa vida. Olha, irmãos, a situação, eu vou explicar para vocês assim rapidamente para introduzir. Vocês sabem que Davi fugia de Saul, porque Saul queria matá-lo, e ele amava Saul, ele não teve intenção alguma de ser rebelde, mas a Bíblia fala claramente que Saul perseguia a ponto de tentar matá-lo, e ele teve que fugir, porque caso ele não fugisse, provavelmente ele iria morrer. Então, era uma questão de sobrevivência, e ele foge, e ao longo desse tempo ele se esconde na caverna de Adulão, ele vai fugindo de Saul, e ele precisa de como se sustentar, ele é um fugitivo. E ele estava ali acerca de Carmelo, onde Nabal tinha um rebanho de ovelhas enorme, muitas ovelhas, muito gado, e ele estava ali. E a Bíblia diz que ele, com seus rapazes, protegia aquelas ovelhas, protegia aquelas ovelhas de Nabal, proibindo que alguém roubasse, matasse, proibindo alguma atitude de violência que era muito comum naqueles tempos. E ele servia a ponto que o próprio servo de Nabal fala com Abigail que ele, Davi, mais os seus homens, serviram de muro ao redor deles e das ovelhas, protegendo-os, né, de todos os males, e que nada lhes faltava e que não havia nenhum acidente enquanto eles cumpriam esse papel de proteção. Era uma forma que ele tinha, ele saía fazendo isso e ele ganhava alimentos, ele era na realidade o provedor de todos aqueles homens, cerca de 600 homens que estavam ali e nas cavernas com ele, e ele se alimentava trabalhando, ajudando dessa forma, porque ele era uma pessoa que estava com uma vida de um nômade. Ele corria, ele fugia, ele se ausentava, ele entrava nas cavernas, porque sempre que ele estava indo para um lugar, se Saul descobrisse, ia em busca dele, e ele teria então que novamente abandonar aquela vida. Então a vida de Saul era essa. Em um desses caminhos onde ele estava ali cuidando, ele soube
que Nabal vai tosquiar as suas ovelhas. É muito motivo de festa, é muita alegria, de celebração de vinho, né? De comer as carnes, de celebrar aquele momento. É parecido com o momento da colheita na agricultura. É esse momento quando se trata de gado, quando se trata de ovelhas, quando se trata de rebanho. E veja só, queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. E ele vai ali, ele manda 10 jovens dele, vai ali até Nabal e cumprimente ele, fala, como é que vai, próspero? Como é que vai, querido? E aí vocês falam que nós estivemos ali protegendo ele e aproveitando o momento que ele estava ali reunido com todos, tosquiando as ovelhas, se ele poderia nos dar alguma coisa, nos dar algum alimento, ou seja, uma paga, né? Uma paga, uma forma de remuneração pelo trabalho, pelo empenho, pelo esforço que Davi prestou ali em estar protegendo os homens e as ovelhas de Nabal. É interessante, até vou parar para fazer agora uma observação. Davi sempre cuidando de ovelhas, né? Você vê que ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, e agora a vida o levou também a proteger rebanhos de outras pessoas. Ele nasceu mesmo para ser pastor, ele tem cheiro de ovelha, ele depois vai cuidar de todo o rebanho de Israel, vai cuidar de todas as ovelhas de Israel como rei, e ele traz a arca da aliança, e ele traz a presença de Deus no meio do povo de Deus, ele pastoreia aquele povo, e veja que essa é uma marca, até mesmo nesse período de caverna, até mesmo nesse período difícil, Deus sempre o levava a estar como pastor, né? Você vê essa questão que fazia parte da essência de Davi. Pois é. Então, só que Nabal responde de uma forma que eu quero ler pela Bíblia mesmo, lá no versículo 10 e no versículo 11, para que você entenda como realmente esse moço era rude. Como esse moço era rude. Veja bem. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água? E tomaria eu, pois, daquilo que eu degolei, daquilo que eu tosquiei e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Essa é a pergunta. Eu trouxe aqui um pouquinho mais de luz, eu me esqueci de ligar uma luz para que fique mais agradável. Desculpe a interrupção, para os irmãos possam assistir no canal, ou onde estiver agora no Instagram, a luz possa trazer uma sensação mais agradável, né? Então, eu interrompi em função disso, mas eu quero pedir desculpas aos irmãos, vamos retornar então onde nós estávamos. Então, Davi, ele foi ali pedir e ele recebe essa resposta. Olha só, gente, uma pessoa difícil como Nabal e algumas pessoas, elas têm as palavras certas para ferir, né? Elas têm as palavras mais certas para magoar. Veja bem, ele fala justamente aquilo que iria magoar, que iria tocar no mais fundo do coração de Davi. Ele fala, quem é você? Você é um criado fugitivo. Quem é você? Quem é o filho de Jessé? E essas palavras têm um poder de atingir o coração de Davi. Tem um cuidado, porque quando você convive com pessoas difíceis, as pessoas, cuidado com o seu coração, não é? Cuidado com o seu coração, porque muitas vezes o seu coração, para aquela palavra, vai estar muito vulnerável. Talvez uma outra palavra não te fizesse sentir nada, mas tem determinadas palavras que elas atuam no coração da gente de uma forma tão intensa, tem o poder de nos tirar do sério, do nosso eixo, do nosso equilíbrio, do nosso ponto de equilíbrio. E essas palavras ditas por Nabal, esse escárnio de Nabal, mexeram tanto com Davi, porque Davi nunca quis ser rebelde. Davi fez de tudo para não ser rebelde. Ele fugiu para não morrer.
Ele foi ungido como rei por Samuel. Ele sabia que a unção estava sobre a vida dele. Ele sabia que ele não estava lutando para tirar trono de ninguém. Ele tinha a posição dele em Deus completamente ajustada. Ele não estava preparado porque muitos sabiam que Saul perseguia Davi. Muitos entendiam a dificuldade da situação. E ele não estava preparado para ouvir essa versão de que ele era um criado fugitivo rebelde. E essas palavras, elas entram no coração de Davi de uma forma tão mortífera que ele se levanta e ele diz que ele vai matar todas as pessoas que estão ali. Todas, versões que dizem todas as pessoas. A maioria das versões dizem ao do sexo masculino, que nem um menino ficaria. Eu vou ler para vocês mais adiante. Ele fica completamente fora de si. E aqui vai o nosso primeiro alerta. Cuidado com palavras. Davi tinha direitos. Davi trabalhou para aquele moço. Ainda que não tenha sido um trabalho formal, de um contrato, mas tacitamente ele protegia. Os funcionários, os pastores de Nabal sabiam disso. E ele protegia dia e noite. Ele funcionava em favor do patrimônio de Nabal. Então era uma injustiça muito grande o que ele estava vivendo. Com certeza era uma injustiça muito grande. E essas palavras, mais ainda do que a negação do bem material, essas palavras fizeram muito mal a Davi. E eu quero dizer a você que Davi, quando Davi vai no versículo 20, no versículo 21 e 22, olha só o que Davi responde, é isso que eu quero que você perceba comigo. Disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Nada lhe faltou, de tudo quanto ele tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim, faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã, tudo que ele tem, até mesmo um menino. Não queria deixar nada, até mesmo um menino. Ia ser destruição total. Ele estava com essa intenção, o coração dele estava tomado, ele estava furioso, ele estava fora dele. E aí ele já está preparado, ele chama os seus homens e falam, põe as espadas de vocês. Desceram 400 homens, 200 para ali guardando a bagagem, 400 homens desceram para ir até a fazenda de Nabal e fazer uma destruição total, sabe? E acabar com tudo. Tanto que quando o rapaz procura a Abigail, ele fala assim, olha, o mal já está determinado. Veja bem, quando você convive com uma pessoa como Nabal ou como tantas outras, em vários tipos de relacionamentos que podem existir, tem um momento que o clima, tem um momento em que a situação, tem um momento em que chega a uma situação limite onde o mal pode acontecer. É uma briga, é um desentendimento, chega ao clímax, chega ao pior da situação. E esse foi o momento pior da situação, quando o rapaz fala assim, olha, de todo o mal já está determinado. Ele fala para ela, contra a casa do meu amo. E tem versões que diz assim, destruirá toda a casa do meu senhor. Mas veja bem, era alguma coisa que Davi já tinha determinado, era uma coisa que Nabal já tinha feito e que não tinha como voltar atrás. E isso ia trazer consequências para todo mundo, para Abigail, para os servos, Nabal, para todas as pessoas. E aí esse rapaz vai, né? E ele procura ela quando ele fala assim, ora, vês o que há de fazer. Ele coloca uma responsabilidade sobre ela. Veja o que é que você há de fazer. Olha, irmãos, muitas coisas eu quero parar aqui para falar um pouco sobre algumas características que nós encontramos na vida de Abigail e que nós devemos ter em nossas vidas, principalmente para lidar com situações e mais ainda com pessoas difíceis. Primeiro passo, eu quero ouvir falar que Abigail, ela tinha autonomia. Às vezes, quando nós convivemos com pessoas muito difíceis, nós, para não magoarmos, para não entrarmos em atritos, receiosos,
outros com medo. Não conseguimos ser autônomos. Não conseguimos. E o que é ser autônomo? Eu governar a minha vida dentro da minha esfera de ação, eu tomar atitudes que me cabem do meu governo, certo? Isso é autonomia. Eu estou aqui hoje pregando numa live, eu estou exercendo minha autonomia. Eu quero estar aqui fazendo isso. Então eu estou exercendo. Todas as vezes que eu perco essa autonomia, todas as vezes que alguém me manipula e eu não posso mais fazer o que eu quero, porque eu tenho que fazer o que o outro quer, eu perdi minha autonomia. E isso nas relações difíceis, e isso nas relações de domínio, e era o caso porque Nabal era o dominador, ele era o sexo mais forte, ele era o poder aquisitivo, ele representava um homem rude, agressivo, e ela uma mulher que nessa época, no Antigo Testamento, sequer era contada no censo. Quando se contavam os homens, não se contavam mulheres, elas eram removidas do censo. Era como se elas não compusessem aquela população. Então era um cidadão de segunda categoria, o que hoje se fala muito minorias, né? A mulher ainda hoje é minoria, a gente pode ver isso com várias situações de violência à mulher, violência doméstica, feminicídios, a gente vê estupros e tantas coisas da mulher. Então, naquela época, a situação ainda era mais acentuada, porque a mulher não tinha o seu poder laboral, ganhar dinheiro, essa questão da emancipação feminina era muito distante. Veja que eu sempre digo que nos judeus, mais adiante, na lei dos hebreus, a mulher era considerada sem alma, ou seja, ela não pensava, era melhor falar como uma criancinha do que como uma mulher, porque a mulher não tinha alma, não tinha compreensão das coisas. Então, nessa relação de poder, a mulher estaria subjugada, principalmente um homem que a qualquer momento podia explodir e podia ser agressivo e podia fazer coisas, bastasse ela retrucar, e ele poderia então se mover contra ela e fazer alguma coisa contra ela. Mas olha só, mas ela não perde a autonomia. E é isso que eu quero que você aprenda na relação que você estiver. Pode ser sua mãe, pode ser sua avó, pode ser seu esposo, pode ver sua vizinha, sua madrinha, não interessa. Aquele que você conviver, viver com, é estar com, é passar tempo com, é dialogar com, é respirar o mesmo ar com, conviver. E essa pessoa, você precisa se dar conta de preservar, porque em meio a esse horror que era a vida dessa mulher, com esse homem maligno de obras, ela conseguia manter a autonomia dela. Olha, eu tenho a minha autonomia. Então é importante nas relações de domínio, nas relações com pessoas difíceis, na relação quando você quer evitar determinadas coisas, primeiro, é necessário que você mantenha sempre, em qualquer situação, não essa, a sua autonomia como ser humano. O seu governo próprio. Eu não estou indo contra a espiritualidade. Lógico que nós temos Deus para nos governar. Lógico que nós temos relação de hierarquia, de submissão. Nós sabemos disso em várias esferas. Mas eu estou falando do ser enquanto ser. Eu estou falando do seu na sua autonomia de existir, de querer e de realizar aquilo que ele tem vontade. E é isso que eu quero que nós entendamos que essa moça tem essa característica. E vamos mais adiante, nós vamos vendo algumas outras coisas. Ela também consegue ser autêntica, né? E são coisas diferentes. Na autonomia, ela tem um governo. Ela foi, pegou o jumento, chamou os servos, colocou vários alimentos com muita generosidade, ela colocou muitas coisas, ela resolveu ir até o deserto, ela resolve ir ao encontro de Davi, ela dá ordem para que os servos vão na frente, ela monta no jumento, ela vai, ela tem um discurso preparado no coração dela, ela tem toda uma vontade que ela está exercendo. Então é necessário que nós tentemos manter a nossa autonomia, porque quando você deixa de ter seu governo, você passa a ser manipulado por tudo, por todos ou por alguém, sabe o que acontece com você? Você começa a ficar frustrado, porque você não faz o que você quer, mas você faz o que o outro quer. E aí é muito perigoso, porque atrás da frustração vem uma série de outras consequências que não nos cabe falar agora no momento. Então ela também tem essa autenticidade. Ela, quando se apresenta para Davi, e nós vamos chegar a esse texto, ela se apresenta a Davi de uma forma
genuína, o que ela pensa, o que ela acha, né? Ela mostra o que ela diz, o que ela acha do esposo, ela diz com autenticidade, ela não procura fingir, ela diz, olha, eu acredito que você vai ser o rei, eu acredito que o seu dia vai chegar. E ela tinha as noções espirituais e ela fala para ele algo que era uma mulher espiritual e ela coloca para Davi isso para que Davi não venha a pecar. Então ela está defendendo o interesse dela, mas ela também está usando um argumento em prol do outro. Há um interesse, sim, há um interesse na vida de Davi. E ela não perde por nenhum momento a sua autenticidade. E eu quero fazer um parâmetro aqui, porque às vezes você quer tanto agradar o outro, às vezes você quer tanto não ser criticado, às vezes você tem tanto medo de rejeição, às vezes que você vai perdendo a sua originalidade, a sua essência, a sua autenticidade, quem você é, a sua identidade, do que eu sou, o que eu gosto, o que é ser Cristina, o que é ser Eliene, o que é ser Catiúcia, o que é ser Conceição, o que é ser, entende? O que é ser Fernanda Friederich? O que é ser? Fernanda Friederich, ela é uma escritora e ela, na essência dela, ela tem escolhas. E essas escolhas delas têm que estar de acordo com o que ela verdadeiramente é, com a identidade dela, para que ela não venha se desintegrar. Porque quando eu deixo de ser o que eu sou, à medida que eu vou convivendo, principalmente com pessoas assim difíceis, nós vamos aos poucos deixando de ser quem nós somos para agradar, nós deixamos de ser quem nós somos para evitar o confronto, nós deixamos de ser quem nós somos porque talvez nós achemos que aquilo que eu sou, se eu for expressar, o outro não vai entender. E você vai perdendo tanta a sua autenticidade, que você vai criando uma outra identidade falseada. Você passa a ter uma identidade falseada, porque aqui você é de uma forma, ali você é de outra forma, e você começa a se desintegrar, né? Você começa a perder a sua noção de identidade. Então, veja bem, manter quem eu sou acima do que as pessoas esperam que eu seja. Eu não posso viver para estar atendendo a expectativa do outro. Olha, eu tenho que ser a bonitinha, eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que ser a bacaninha, para que as pessoas que esperam isso de mim. E nesse momento que eu faço esse movimento e deixo de ser eu perco a minha autenticidade, eu vou me desintegrando, me desfazendo, me desconstituindo como pessoa. E eu passo a adquirir características que não são minhas, portanto, elas são falseadas. Elas são características que elas não estão enraizadas na verdade genuína. E o pior, com o tempo, você pode se perder e já não mais saber quem você é. Porque você viveu tantas realidades, você pediu emprestado tantas falas, você acreditou no que o outro acreditava, você se apresentou como o outro queria que você se apresentasse, você foi apagando a sua forma verdadeira, autêntica de ser, que você já não se reconhece. Se é que existiu um momento, porque tem um momento que desde que o bebê começa a se subjetivar, a criar uma identidade. Eu tenho um nome, aquela é minha mãe, esse garfinho é meu, eu gosto desse brinquedo, eu gosto daquele desenho animado, porque a pessoa começa a criar a sua identidade e ao longo do tempo essa identidade vai se firmando até que ela verdadeiramente se reconheça como pessoa. E veja que Deus está sempre nos incentivando, né? Eu falei outro dia a respeito de Gideão. Gideão não acreditava nele, o Senhor disse assim, vai nessa tua força, homem valente. O homem estava fraco e o homem estava com medo, mas Deus sabia que a essência dele, a origem dele, lá no fundo dele, autêntico Gideão era um homem forte, era um homem valente. E Deus está sempre trazendo a nossa identidade. Deus está sempre trazendo à tona, nos fortalecendo, reforçando a nossa identidade verdadeira, para que nós não fiquemos com a identidade que o inimigo quer que nós tenhamos, que é a identidade falsificada.
falsificada, não é autêntica. O que é uma certidão quando não é autêntica? Ela não é válida, ela não tem validade, ela não é verdadeira. E aí o inimigo quer que nós tenhamos essa identidade de medo, essa identidade falseada que a gente vai adquirindo ao longo das nossas vidas. Então eu vejo muito claramente que apesar das circunstâncias difíceis, porque creia que era muito difícil conviver com Nabal. Era muito difícil conviver com aquele homem. Era um homem que todos os adjetivos que se fala dele na Bíblia, a gente pode perceber que quase que você não ouve, não ouve na Bíblia, não lê na Bíblia, algo que seja tão pejorativo, que seja uma personalidade tão difícil, tão maligna quanto a dele. Né? No entanto, ela tirava de letra essas situações. Eu acredito que essa não foi a primeira, ela sempre estava tirando de letra as situações, ela sempre estava dando jeito para conseguir sobreviver em meio ao tumulto que é estar com um homem como aquele. E ela sempre com sabedoria. E você veja que uma coisa que é muito clara nela, ela era muito decidida. Gente, eu quero falar sobre isso, isso é muito importante. O estágio da dúvida é angustiante. Quando você não sabe quem você é, e você não está sendo autêntico, quando você não tem um governo da sua vida, quando você não tem autonomia sobre você, e que você tem dificuldade de decidir as coisas, você fica no estado de dúvida, e a dúvida, ela age como que te amarrando, ela age como que te prendendo, a dúvida não te dá espaço, porque você não decide seus caminhos, você não decide o que você quer, você nem, sabe, você não decide o que você quer fazer, você não decide o que você quer ser, investir em você, dentro da sua verdade, da sua essência, porque a essência do homem vai isso é um pensamento bem existencialista. À medida que eu existo, eu vou criando a minha existência, não é? Então eu vou criando a minha essência, desculpe-me, eu vou criando a minha essência, então eu vou fazendo a minha essência, eu vou formando o meu eu vou me individuando, não é? Eu vou me tornando diferente do outro, eu vou tendo individualidade, eu não sou mais uma massa, eu não sou mais igual a todo mundo, eu sou com as minhas características pessoais, com os meus gostos pessoais, com a minha maneira de ser, com a minha personalidade, que me compõe, com o que eu escolho na minha vida. E para aí, quando isso é muito firme em um homem, como isso é muito firme no ser humano, o que acontece? Ele tem mais facilidade de se decidir porque ele sabe o que te agrada, ele sabe o que ele quer, ele se conhece. Eu não sei se vocês estão me entendendo como uma coisa está ligada com a outra, como essa moça dá um show, e nós vamos falar na parte que ela dá um show a respeito dessas características que eu estou falando, e a decisão a ela. Quando ela chega ali, no versículo 18, e ela fala assim, então Abigail se apressou, tomou 200 pães, e ela vai fazendo, e ela vai tendo atitude, ela disse aos moços, e ela vai montada no jumento, ela decidiu. Eu gosto de uma versão que diz assim, imediatamente, vírgula, Abigail. E aqui tem, Abigail se apressou. A mesma coisa, na realidade o sentido é o mesmo. Mas deixa eu te falar, ela se decidiu. Já pensou se ela tivesse dificuldade de decidir? Aí ela ia consultar todas aquelas pessoas que estavam ao redor dela. Você acha que eu devo ir de jumento? Você acha que eu devo fazer o quê? Devemos promover uma fuga em massa? Nós devemos tantas coisas, mas o que é que ela faz? Não. Ela chega e ela decide. E mais, ela tem discernimento. Ela tem discernimento sim. E vou lhe explicar por quê. Quando ela chega aqui, ó, que Davi, ela chega para Davi, ó, vendo Abigail, Davi apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se, inclinou-se em terra, lançou-se aos seus pés e disse, deixa-me, pois, falar, tua serva, aos teus ouvidos ouve as minhas palavras. Ela teve toda uma forma de se achegar àquele homem revoltado. Aquele homem estava extremamente revoltado e ela teria que se fazer ouvir, e a forma como ela se aproximasse era muito interessante para ser ouvida, e ela conseguiu o que ela queria, que era impedir aquela matança desmedida. E ela consegue ser ouvida, ela chega, ela se humilha, ela põe o rosto em terra, e mais adiante você vai ver, ela começa a falar, ele não leva em conta Nabal, tal qual o nome dele, ele é um louco, ele é um insano, ele é um insensato, não ligue para ele, sabe, eu vou te dar tudo, eu errei, eu deveria, não estava lá, mas eu deveria estar trazendo todos esses alimentos, porque realmente ela estava reconhecendo
a justiça de que Davi havia realmente trabalhado para eles e aquilo era uma paga. E ela toma essa postura de justa e ela reconhece com generosidade e ela diz, dê aos seus homens. Então vai fazendo parte desse desenrolar da atitude dela. E ela diz que é um presente para ele. Ela pede perdão porque ele está muito revoltado, ele está realmente com desejo de matar, já com espada na mão, espada em punho, com seu exército de homens revoltados para entrar ali naquele lugar, e ela fala, perdoa a tua serva. E naquele momento as palavras vão sendo ouvidas e ela começa ali agora para um lado que ela e Davi tinham em comum. Ela era uma mulher muito espiritual. Ela fala, deixa que Deus guerreie tuas guerras. Ela fala para ele, olha, não se vingue, não suje as tuas mãos, porque o Senhor é contigo e Ele é quem vai fazer justiça. Ela lembra princípios espirituais a Davi. E Davi fica ali ouvindo, porque são palavras espirituais, palavras verdadeiras, né? E ela fala assim, olha, meu Senhor, a tua vida está guardada no feixe daqueles que vivem com o Senhor Deus. E ela começa a mostrar, olha como você é precioso, como o Senhor tem te guardado. Ela sabia que ele havia fugido de Saul. Olha só, o Senhor vai dar a paga, o Senhor vai trazer essa vingança e mais. Ele fala assim, ó, há que ser que usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que há falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Ela reconhece o chamado, ela reconhece a unção, ela reconhece naquele momento o que o marido não reconheceu. Eu estou confirmando a sua identidade, Davi. Você não é o rebelde, você não é o criado fugitivo que Nabal falou. Você é um homem levantado por Deus, um príncipe que vai ser ungido rei de Israel. E esse príncipe que vai ser ungido rei de Israel, eu vou ser súdita desse príncipe. Eu creio que Deus vai te dar nas mãos Israel para você governar. E é muito clara quando ela diz assim, ó, no versículo 31. Ela fala, lembra-te quando isto acontecer de tua serva. Ela se coloca como súdita. Eu estou como tua serva e você vai ser aquilo que verdadeiramente Deus te chamou para ser. E você vai ter agora essas palavras completamente opostas ao que Nabal te disse. E isso vai confirmar a sua identidade. E isso dá uma tranquilidade. Imediatamente, Davi, ele desmorona, ele muda de opinião. E interessante que nessas características todas de Abigail, o que me chama muita atenção é a responsabilidade. Quando o menino joga, olha, vê agora o que você vai fazer, porque o mal de todos já está determinado sobre a casa do meu amo. Aí ela toma a responsabilidade para si, ela vai tomar atitude, ela toma, porque muitas vezes as pessoas tendem a terceirizar suas vidas até para Deus. Tem coisas que você tem que fazer, você terceiriza para Deus. Aqui fala muito de quê? De como ela conseguia o enfrentamento da situação. Ela tem um enfrentamento da situação. E ela toma para si a responsabilidade. Olha bem, quando você tem autonomia de governo, quando você é uma pessoa autêntica, que está de acordo com a sua identidade, quando você está decidida, e você então automaticamente a vida, você tem responsabilidade pelas suas atitudes. Você tem responsabilidade pelas suas escolhas. Não é possível você viver terceirizando a sua vida para outros. Você tem que ter responsabilidade do que te faz bem e agir. Tudo como essa mulher fez. Ela chamou para ela a responsabilidade. No aqui, no agora. No momento em que ela está vivendo de acordo com aquelas circunstâncias. É muito importante isso. Porque essas características todas promoveram a atitude. Né? Essas características dela, o ser dela promoveu essa atitude libertadora. Essa atitude libertadora. Ela poderia também ser uma mulher extremamente anulada. Uma mulher que vivia com um homem desse, completamente anulada. E o que ela iria fazer? Não, eu não posso ir. Ele vai falar, ele vai gritar, ele vai fazer. Ela podia se anular. Ou então ela podia ser uma pessoa extremamente vitimista. Ai, eu não aguento mais. Como é que eu tenho esse homem horrível que ninguém aguenta? Este homem faz tudo errado. E ele iria se vitimar. Ou ela poderia ainda por cima ser uma pessoa murmuradora. Ai, meu Deus, eu não chegava nas vizinhas, chegava para as servas, chegava para os parentes. Eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais esse homem. É a última que ele fez. Davi vai pegar a gente. Ela podia tomar essa postura. Ela podia ser anulada, ela podia ter autocomiseração, ela podia estar murmurando,
Ela podia ter sido tudo isso, porque a circunstância dela podia até provocar isso, irmãos. Mas ela não foi isso. Ela não foi isso. E eu quero te fazer essa pergunta na sua vida. O que você está sendo com essas dificuldades, com essas pessoas? Não é? O que você está sendo? Que atitude você está tomando? Porque não é fácil decidir ter sabedoria, não. Sabedoria você tem ou não. Você se decide a buscar sabedoria ao longo da sua vida. Mas ter sabedoria já é um patrimônio imaterial. E ela já tinha. Mas é preciso essa identidade, é preciso essa autenticidade, é preciso essa autonomia, é preciso o discernimento. Ela discerniu a situação. Ele vai ser o príncipe de Israel. Tudo que está acontecendo, ele é o escolhido de Deus. Ela tinha um discernimento espiritual. Ela tomava decisões, eu vou. E ela impediu uma catástrofe. E é tão lindo quando Davi fala para ela: eu ouvi as tuas palavras e agradeço a Deus que te enviou a mim para impedir que eu fizesse isso. Porque as tuas palavras chegaram ao meu coração e eu te recebi em minha face. Em algumas, mais ou menos isso em algumas traduções. É isso que Davi diz para ela. Eu ouvi as tuas palavras. Não dá tempo de eu ler o texto. Irmãos, e aí ela volta. Ela não disse ao marido que ia, porque ela poderia também ser aquela desaforada, que botava a mão na cintura e brigava com o homem sem autodomínio, e que grita de cá, grita de lá. Ele, um homem grosso, e não ia dar em nada. Possivelmente ela ia sair em desvantagem. Ela poderia ter dito isso quando ela soube do servo. Como ele confiou nela, o servo? Como ele sabia que ela haveria de fazer alguma coisa? Então, gente, é isso que eu quero dizer. Precisamos ser como ela. Precisamos ser sem vitimismo, precisamos ser sem murmuração, precisamos ser autênticos, precisamos ser autônomos, precisamos ser decididos. Porque depois, quando ele morre, e Davi manda buscá-la, ele acabava de perder sua esposa, que era filha de Saul, foi entregue a outro, né, Mical. E aí eu sei que ela resolve então, ele chama ela para casar com ele, né, faz o pedido e ela aceita. E ela vai viver com Davi, que é o futuro rei de Israel. E ela escolheu o destino dela, sabe? Como isso? Deus, ele tem um propósito, mas nós temos que agir em função desse propósito. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos que tomar postura de pessoas que sabem o que querem, porque sabem quem são. Entende o que eu quero lhe dizer? E daí você agir em função de resolver as suas questões, de resolver as suas convivências, de resolver os seus caminhos, chamar para si a responsabilidade da sua vida nesse momento. Parar de deixar as coisas para o futuro, criando expectativas e ansiedades que nunca se realizam, porque essa postura tem que ser assumida. Essa mulher nos ensina, o texto é riquíssimo. Eu podia ficar falando aqui, qualquer pessoa ora sobre esse texto. É de uma riqueza o que essa mulher fala conosco, mas é necessário que nós entendamos que para sermos como ela, para agir como elas, nós temos que ser como elas, fazendo como? Cultivando essas características que eu te falei, cultivando essa identidade, cultivando essa autonomia, cultivando discernimento, cultivando poder de decisão, cultivando a autenticidade, né? Sempre espelhando-se em Cristo e sendo tendo a Bíblia como nosso guia. E essa é a palavra de hoje, e eu espero sinceramente, irmãos, que ela tenha atingido os nossos corações, nos impulsionando, nos desamarrando, né? Parando de ficar terceirizando nossos problemas para as circunstâncias, para o outro. Como já disse Sartre, não é importante o que fizeram com você, mas o que você faz do que fizeram com você. E é isso que nós temos, no sentido de existir. Eu agradeço a todos que vieram. A Eliene, minha querida Eliene, um abraço. Minha irmã Eliene, uma Conceição, que coisa boa. Aqui o pastor Luciano lá de plataforma, que coisa maravilhosa. Vamos avançar, vamos estar em frente dessa batalha, dessas dificuldades, dessas convivências. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor abra em ti essa força, que você se reconheça, que hoje, agora, em nome de Jesus,
que eu estou confirmando em nome de Jesus a sua identidade, confirmando em nome de Jesus essa força para que tu vais, confirmando em nome de Jesus todo esse poder. Receba agora em nome de Jesus. Fica com Deus. Fica com Deus. Amei estar com todos vocês. Juliana, bom estar com você, querida. Um abraço. Jean, meu lindo. Cris, meu amor. Deus abençoe. Cate, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero estar com vocês sempre que moram no meu coração. Aleluia. Amém, Jesus.